Sabe aquelas ruas super tranquilas de subúrbio americano? Então, em Amityville, Nova York, tem uma casa assim. Fachada comum, sabe? Mas a história dela. Ah, a história dela não tem nada de normal. É uma história que dividiu a polícia, que aterrorizou famílias e que, olha, até hoje faz a gente se perguntar sobre a verdadeira natureza do mal. E é essa pergunta que fica no ar, sabe? O mal que tomou conta daquela casa era uma coisa humana ou era algo muito, muito pior? Porque pensa bem, de um lado a gente tem um crime, um massacre terrível, tudo documentado pela polícia. Mas do outro, a gente tem uma lenda sobrenatural que virou um clássico do terror. Vamos tentar descobrir onde é que a verdade se esconde nessa história. Então vamos lá. O palco de tudo isso é o número 112 da Ocean Avenue. É uma casa de 3 andares, construída lá em 1927, numa cidadezinha que era a própria paz. O detalhe mais marcante dela, aquelas janelas no sótão em formato de meia-lua, que pareciam estar sempre de olho na rua. E não é à toa que, mais tarde, elas ganharam um apelido bem sinistro, os Olhos da Casa. Olhando assim, era um lar como qualquer outro, sabe? Um lugar de subúrbio, normal. Nada ali parecia perigoso, nada fora do lugar. Só que essa sensação de paz, bom, ela foi completamente destruída, para sempre, na madrugada do dia 13 de novembro de 1974. E, de repente, a tranquilidade da cidade acaba. Pensa na cena, 6h30 da manhã. Um rapaz de 23 anos, o Ronald DeFeo Jr., entra correndo desesperado num bar da cidade. Ele está em pânico, gritando que a família dele inteira foi assassinada. Ok, vamos tentar montar o quebra-cabeça daquela manhã. A polícia estima que os crimes aconteceram por volta de 3h15 da madrugada. Depois disso, um silêncio total por 3 longas horas. Aí, às 6h30, o DeFeo Jr. aparece pedindo ajuda. E logo em seguida, quando os policiais chegam na casa, eles se deparam com uma cena de puro horror. E é aqui que a história fica realmente bizarra. Presta atenção. São 6 corpos, todos mortos a tiros de rifle, uma arma super barulhenta. Mas não tinha nenhum sinal de luta. Nenhum. E o detalhe mais estranho de todos? Todas as vítimas foram encontradas exatamente na mesma posição, deitadas de bruços. Agora, o que parece impossível, num bairro super silencioso, ninguém, absolutamente ninguém, ouviu um único tiro. Aí o DeFeo Jr. confessa o crime, só que a justificativa dele é de arrepiar. As vozes me mandaram fazer isso. Para a polícia, a história era simples. Era um caso de drogas, brigas de família, problemas psicológicos. Fim de papo, caso encerrado. Mal sabiam eles que, para casa, a história de terror estava só começando. Avançamos um pouco no tempo. Pouco mais de um ano depois, a casa ganha um novo capítulo. Uma nova família, os Lutz, compram um imóvel. E assim, por um preço baixíssimo, uma pechincha. Eles queriam um recomeço. Eles sabiam que tinha acontecido ali, claro, mas achavam que podiam simplesmente, sabe, deixar o passado para trás. Pois é, eles não podiam estar mais enganados. Foram só 28 dias. 28 dias. Depois disso, a família inteira fugiu da casa no meio da noite, largando praticamente tudo para trás. E o que eles disseram que aconteceu nesses 28 dias? Bom, foi isso que transformou um crime brutal em uma das maiores lendas de assombração de todos os tempos. Segundo eles, o terror começou devagar. Coisas sutis, sabe? Cheiros estranhos pela casa, umas manchas pretas escorrendo pelas paredes e, pasme, enxames de moscas no meio do inverno. Mas aí a coisa ficou pessoal. O George, o pai, começou a acordar toda a santa noite exatamente às 3h15 da manhã, a hora dos assassinatos. E a filha mais nova, ela arrumou uma amiga imaginária, uma criatura chamada Jodie, que parecia um porco com olhos vermelhos. Aí, no desespero, eles fizeram o que muita gente faria. Chamaram um padre para benzer a casa. Só que, segundo a história, enquanto o padre estava lá rezando, uma voz vinda do nada, uma voz grossa, gutural, gritou com toda a força: "Saia!" Nem precisa dizer que o padre saiu correndo de lá, apavorado. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central de toda a discussão. Uma discussão que, olha, dura até hoje. A história de Amityville é real? É uma fraude muito bem montada para ganhar dinheiro? Ou é, sei lá, um fenômeno sem explicação que fica ali, no meio do caminho? Vamos ver os dois lados da moeda. Primeiro, quem acha que tudo é mentira. O principal argumento: dinheiro.
Os Lutz estavam cheios de dívidas e rapidinho assinaram contratos para um livro e um filme que renderam uma fortuna. Fora que a história deles tem várias inconsistências. Agora, do outro lado, tem quem acredite. Essas pessoas dizem que os relatos estranhos começaram antes de qualquer fama, que o padre que foi benzer a casa nunca mudou seu depoimento e, claro, tem o próprio assassino, o Defel, que desde o início falou sobre as vozes. Mas sabe de uma coisa? Vamos esquecer a família Lutz por um instante, porque a verdade é que, muito antes de se falar em fantasma, em assombração, o próprio crime, o massacre da família Defeu, já era um baita mistério. Um mistério cheio de perguntas que a investigação oficial nunca respondeu direito. A primeira pergunta, e talvez a mais óbvia, o barulho. Um rifle .35 faz um barulho ensurdecedor. Então, como é que 6 tiros são disparados dentro de uma casa de madeira, no silêncio da madrugada, e ninguém ouve nada? Ninguém? Já falaram em vento forte, em silenciador, mas, sinceramente, nada parece explicar de verdade esse silêncio absoluto. E tem a outra pergunta que, para mim, é a mais sinistra de todas. Porque 6 pessoas, cada uma na sua cama, foram encontradas exatamente na mesma posição, de bruços, sem nenhum, mas nenhum sinal de que tentaram lutar, ou fugir, ou sequer se mexer. É uma cena que simplesmente não faz sentido para um crime comum. No fim das contas, a gente fica com 2 possibilidades. E olha, as 2 são bem assustadoras. A primeira é que Emmetsville não passa da história de um crime pavoroso que foi explorado ao máximo por gente querendo ganhar dinheiro. A segunda possibilidade é que o mal não começou com a família Defeu, que eles foram só mais uma vítima. Vítimas de algo que já estava lá, esperando naquela casa. Porque, no final, não importa se foi fraude ou se foi fantasma, quase todo mundo que já chegou perto daquela casa diz sentir a mesma coisa. Uma sensação estranha. A sensação de que tem alguma coisa ali dentro, sempre observando, e que essa coisa não quer que ninguém vá embora.